Olá, esta é a quinta aula do nosso curso de Escatologia e nós vamos continuar esta segunda parte na aula de hoje falando um pouco sobre o Anticristo. Nós vamos ver algumas profecias bíblicas a respeito do Anticristo para vermos um pouco quem é o Anticristo, de onde ele vem, o que ele fará e qual vai ser o fim dele. Vamos iniciar então vendo quem é o Anticristo. Durante toda essa aula, nós vamos ver um pouco das profecias falando quem é e também o que faz o anticristo. Vamos ler alguns trechos bíblicos que falam a respeito do anticristo. Algo interessante a respeito do anticristo é que na Bíblia, com exceção do próprio Deus e com exceção de Jesus Cristo, o anticristo é um dos personagens mais citados na palavra de Deus. Aí, quase junto com Moisés, ele é um dos personagens mais citados em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento, no Apocalipse, mas também no Antigo Testamento em algumas profecias que nós veremos. Vamos ver então algumas profecias a respeito do Anticristo e vamos começar com Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7. Eu sugiro fortemente que você leia esses dois capítulos, né, por inteiro. Eu vou apenas citar alguns versículos aqui para nós termos alguma ideia daquilo que irá acontecer, né? Vamos ver Apocalipse 13, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Este foi o primeiro texto de Apocalipse capítulo 13, que fala deste animal que sai do mar. É um animal aí que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, e algo interessante que nós vemos nesse texto, que ele é semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão, né? Isso é, é algo que vai bem junto e paralelo com o trecho de Daniel capítulo 7. Eu gostaria de ler também sobre uma profecia que está em Daniel no capítulo 7. E Daniel é um livro fala bastante a respeito de profecias, a respeito do final do mundo. É um livro que você deve ler também. Vamos ver lá Daniel capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 2 ao versículo 8. Diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Como nós podemos ver, tanto em Apocalipse 13 quanto em Daniel capítulo 7, esse 4º animal, a qual Daniel ele se diz respeito, ele fala deste animal, essa besta que sai do mar. É uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e ele é semelhante a este leopardo, ao urso e ao leão.
né? Muitos dos teólogos eles afirmam que esses são impérios que já estiveram sobre a Terra, no caso o leopardo sendo o Império Grego com toda a sua velocidade, o urso sendo o Império Persa com a sua força, e o leão sendo o Império Babilônico, né, que esteve devorando os outros impérios. Né? Então isso mostra que essas bestas seriam, na verdade, reis da Terra. Né? Seriam reis e o que nos leva a crer que realmente o anticristo ele será um rei ou um governante. O anticristo, ele nas profecias, ele é tratado sempre alguém como um governante, alguém que vai estar liderando um reinado que estará sobre a terra. De onde o anticristo vem? Bom, na profecia que nós vimos, né, alguns trechos que nós vimos da profecia de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 7, versículo 24, diz assim: E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Né? Veja um pouquinho antes no 23, só para confirmar aquilo que a gente vê, né? Disse assim: O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Né? Então a gente percebe que da onde virá o anticristo? Ele virá destes 10 chifres que aqui estão dizendo que são 10 reis ou 10 nações. Né? Então o anticristo ele virá a partir de 10 reinos, sendo que destes 10, 3 irão cair para dar continuidade ao reino do anticristo. Então, se você ver em algum lugar 10 reinos se levantando, 3 caindo e dando continuidade a um novo reino, é bem provável que seja daí que virá o anticristo. É interessante isso porque algumas décadas atrás começou-se na Europa a se levantar o mercado comum europeu, né? E quando o 10º país se juntou ao mercado comum europeu, foi um grande alvoroço no mundo cristão. Muitos achavam que o anticristo ele sairia daí, mas aí entrou o 11º, o 12º, o 13º. Hoje creio que são mais de 17 países. E até agora, né, nada de anticristo apareceu. Eu realmente não creio que o anticristo ele virá da Europa, pelo menos da Europa ocidental. E o outro texto, né, de onde vem o anticristo, Apocalipse capítulo 17, versículos 9 a 13. Apocalipse 17, 9 a 13, diz o seguinte: Aqui o sentido da sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Né? Veja aqui que as 7 cabeças, as quais o, o, o texto bíblico ele explica, é com relação às cabeças como sendo montes, né? Ou reinos que já existiram sobre a terra. Né? Também, de novo, a maioria dos teólogos eles colocam estes reinos como sendo, porque já falaram que 5 já caíram, um estava presente, outro ainda estava no porvir. Lembra que João, quando escreveu esse texto, ele estava vivendo sob o domínio do Império Romano. Né? Então, é bem provável que os 5 reinos, ou os 5 montes, ou 5 cabeças às quais está dizendo a respeito, sejam os impérios, o Egito, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego, que foram os impérios que dominaram em Israel quando houveram domínios mundiais. Né? Sempre quando se dá o domínio em Israel, se dá a esse chamado como se fossem os montes ou os reinos que estiveram
dominando sobre Israel. O que estava existente era, na época de João, o Império Romano. E João, aqui no Apocalipse, ele se refere ainda a uma cabeça ou um monte que ainda estaria no porvir, que ele duraria pouco. Esse sétimo reino duraria pouco, que daria o início a um oitavo reino, que seria o reino do anticristo. É interessante que todas as profecias apocalípticas, muitas pessoas elas colocam como sendo profecias a respeito do que iria acontecer, né? Por exemplo, no caso de João, quando ele fala do anticristo, ele está se tratando a Nero ou aos imperadores romanos. Eu creio que isso é verdade, mas também tem o seu sentido profético, né? Assim como quando na profecia que Jesus fala, né, lá de Daniel capítulo 9, quando ele fala da abominação desoladora, assim como aconteceu com Antíoco Epifânio lá por volta do ano 170 a.C., eu creio que isso são sinais proféticos de algo maior que ainda aconteceria, assim como aconteceu. Lembra que o animal ele é o mesmo. O animal ele é símbolo da besta que é movida por Satanás, ou seja, dos impérios mundiais que são movidos por Satanás. Assim como Satanás ele esteve dominando no mundo, né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, assim como ele dominou no mundo através do Império Egípcio, do Assírio, do Babilônico, do Medo-Persa, do Grego e do Romano, ele ainda virá num novo reino para reinar, né? Para reinar e que o seu reino venha a ter domínio sobre toda a terra. Talvez você esteja falando para mim, muito bem, você falou, mas não falou nada, né? Ou seja, eles virão de 7 nações, mas é isso que a profecia fala mesmo. A profecia ela é obscura, ela não fala de qual país ou de qual cidade. No entanto, eu tenho uma percepção pessoal da localidade exata ou do país hoje, né? Se fossem me perguntar hoje de onde você acha que virá o anticristo, eu diria, né? Talvez você pode discordar comigo, é uma opção sua também, mas eu gostaria de expor mesmo assim a minha opinião, que eu acho que faz um pouco de sentido. Em primeiro lugar, eu creio que ele pode vir da Turquia, né? Por que Turquia? Em primeiro lugar, porque todas as cartas endereçadas no Apocalipse, o Apocalipse ele começa, né, depois do capítulo 1, onde João fala da visão que ele tem a respeito de Jesus glorificado. Logo depois de Apocalipse capítulo 1, desta visão, começam as cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas. E todas estas 7 igrejas, elas estão na Turquia, né? Nenhuma delas está fora da Turquia. Todas as igrejas, todas essas cidades às quais as igrejas estavam, elas são hoje localidades na Turquia. Sendo que a igreja de Pérgamo, né, lá em Apocalipse capítulo 2, ele fala exatamente que é o lugar onde Satanás habita, né? O lugar onde é a moradia, onde o Satanás tem o seu trono. Então é um grande, talvez seja aí um apontamento ou uma dica de que realmente o anticristo ele pode vir da Turquia. Uma outra coisa interessante também é porque a Turquia ela é um país neutro em todo esse conflito árabe-israelense, né? E Israel ele é o termômetro aí do final dos tempos. E a Turquia ela é um país neutro. Lembra que o anticristo ele não será o cara malvado, ele será o cara que vai fazer a paz entre os bonzinhos e os malvados, né? Então será um país neutro. E a Turquia, nesse meio aí, né, ele acaba sendo um país que sempre se colocou como um país neutro, nem pró-Israel, nem anti-Israel, né? Logicamente nós sabemos que ela é anti-Israel, mas não se coloca até mesmo pela influência e pelas relações que ela tem com o Estado americano. Mas um outro país também que pode ser da onde vem o anticristo será da Síria ou do Líbano. É isso por quê? Porque existem diversas profecias, né, como Isaías capítulo 10, Isaías 13, Miqueias capítulo 5, que falam da Síria, ou a Síria, né, de que quando viesse, né, quando Deus ele viesse para libertar Israel, ele viria contra o rei da Síria. E Ezequiel 28, que é um texto que fala muito sobre Satanás, ele trata como sendo o rei de Tiro, né? Então, talvez aí tenha
venha desses países aí, mas algo apenas como curiosidade e para nós estarmos de olho nestes países e de possíveis governantes que possam sair destes países. Talvez você esteja se perguntando: poxa vida, mas sempre me falaram que o anticristo ele viria de Roma, né? Talvez ou pela profecia lá de Daniel, de que o reino ele é uma continuação do Império Romano, né? E por isso ele tem que vir de Roma, ou até mesmo pelaquela profecia que tem dos sete montes. Esses sete montes estão lá em Roma. E eu particularmente eu não creio nisso, né? Uma porque Apocalipse ele é claro que os montes eles são reinos, não são os montes lá, os montes que circundam Roma. Mas eu creio que não somente por isso, mas é porque todas as profecias que falam da volta, do retorno de Jesus, todas elas apontam Jesus voltando e lutando não. Jesus não vem para lutar contra Roma, Jesus não vem para lutar contra Paris, Jesus não vem lutar contra Berlim, Jesus não vem lutar contra Madrid ou Lisboa ou qualquer um dos países ou contra Londres. Jesus não vem para lutar nenhum desses países. Essas cidades elas não são citadas nas profecias, né? Mas as cidades que são citadas, sim, são, são os países que estão no Egito, é a Turquia, é a Síria, é a Arábia Saudita. Jesus ele vem para lutar contra estes países, né? Existem claras profecias de que Jesus, quando voltar, ele vai voltar contra algumas dessas cidades e para lutar contra estas cidades, mas não lá na Europa Ocidental, mas sim no Oriente Médio, cidades do Oriente Médio, né? Por isso que eu creio que o reinado do Anticristo se dará daí do Oriente Médio e não da Europa Ocidental, na Itália, Alemanha, França ou destes outros países. Terceira coisa, o Anticristo, o que ele fará? Já vimos quem ele é, de onde ele virá, mas vamos ver o que ele fará, que é, creio que até a parte mais interessante, né? Em primeiro lugar, lá em 1 João 2, 22, é um texto que é bastante contundente na verdade, existem dois textos apenas da Bíblia que falam, na verdade três, né, na primeira carta de João, que falam a respeito de coisas que o anticristo farão. Duas falam que ele fará a mesma coisa, mas lá veja a 1 João 2, 22, João ele fala assim, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então vejamos que em 1 João 2:22 ele fala que o anticristo ele nega que Jesus ele é o Cristo. O que quer dizer isso? Ele vai negar que Jesus ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o caminho para chegar até Deus. Ele vai negar que Jesus ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus, né? Ele vai negar não só o Filho, mas ele vai negar o Pai também, né? Ou seja, o que quer dizer que ele vai negar o Pai? Que ele vai negar que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o verdadeiro Deus, o verdadeiro e único Deus, né? Então, isso será uma das coisas que o anticristo irá fazer. Um pouquinho mais à frente, em 1 João capítulo 4 e versículo 3, João ele fala o seguinte: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então veja que João ele fala que o anticristo ele negará que Jesus ele veio em carne. Continuando com o que o anticristo fará, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 10, eu gostaria de ler, é muito importante esse texto, que é um dos textos também que falam no Novo Testamento a respeito de coisas que o anticristo irá fazer. Veja lá, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10. Ninguém de maneira alguma vos engane. Veja, gostaria de continuar. Veja que o apóstolo Paulo está falando. Não deixe de ser enganado. Isso será o ministério principal do anticristo, enganar as pessoas. Então ele começa dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vamos ver então, item por item, aqui o que esse texto falou. Em primeiro lugar, esse texto de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala e trata o anticristo como sendo o homem do pecado, o filho da perdição. Será no versículo 3 fala que ele é um homem do pecado. Ele se opõe a tudo que se chama Deus. Tudo que é divino, ele não será um ateu, mas ele próprio se fará como Deus. Lá no versículo 4, que ele se assentará no templo de Deus. E aqui está falando no templo, o que deve provavelmente estar se referindo ao terceiro templo que será reconstruído em Jerusalém. Nós cremos que o templo ele será reconstruído, até porque nas profecias de Daniel falam de um sacrifício que vai ser retomado. E ele também é algo muito importante, é o ministério do anticristo, é o ministério da injustiça. No versículo 7 fala que opera já no mundo esse ministério do anticristo, que é como se fosse um preparatório para o ministério do anticristo. O que é esse ministério da injustiça? Essa palavra injustiça, o original grego desse texto é a palavra anomia, ou seja, a de não, nomia de nomos, de lei, ou seja, é o ministério do sem lei, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, eu não serei julgado, não importa o que você pensa, você faça aquilo que você pode, que você estiver pensando, aquilo que você acha que é certo, você pode fazer. Isto é anomia. Anomia é viver sem lei, é você poder viver sem você achar que será julgado por nada. Isso até mesmo nas igrejas, esse ministério ele tem entrado. Como se as pessoas dizem, eu estou na época da graça, não estou na época da lei, eu posso fazer o que quiser, e vale tudo pelo evangelho, vale tudo, posso fazer todas as coisas. Esse é o ministério da anomia. Nós temos sim leis, nós temos leis que Deus ele nos deixou que nós devemos seguir. E, finalmente, ele terá a eficácia de Satanás, ou seja, ele terá poder para fazer sinais, prodígios de mentira. A palavra de Deus diz que ele vai poder fazer cair fogo do céu. Isso que diz a palavra de Deus a respeito desse homem. Que ele vai poder fazer muitos sinais, mas isso somente para enganar aqueles que irão se perder, para os perdidos. Então, o anticristo ele terá esse poder de fazer sinais e prodígios sobre a terra. Continuando, Daniel capítulo 9, versículo 27, eu gostaria de ler esse texto, que é um texto que fala bastante, também um texto bastante conhecido, que fala a respeito da profecia das 70 semanas de Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre ela quando chegar falando sobre a cronologia do final dos tempos, mas veja lá Daniel 9:27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui Daniel ele fala sobre uma semana, na verdade são setes, no original fala sobre 70 setes, e que ele fará uma aliança com muitos por um sete alguma coisa. Mas pelos outros textos nós vemos, pelo próprio Apocalipse, que esses sete se referem a 7 anos. Por que isso? Porque a gente vê depois que na metade desse período, ou seja, em 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício, que é quando é instituída a abominação desoladora. Talvez você não esteja entendendo o que é isso, o que é abominação desoladora. Calma que nós vamos ter uma aula só para falar sobre ela. Mas vai instaurar após isso os 3 anos e meio da grande tribulação. E como a gente sabe que são 3 anos e meio? Porque são tratados como 42 meses ou 1260 dias. Então,
Isso mostram que realmente esses 7 são 7 anos, se referem a 7 anos, que será o período onde o anticristo ele fará. Novamente, 7 anos não são 7 anos de tribulação. A tribulação ela durará 3 anos e meio. Esses 3 anos, 3 e meio primeiros anos será um período onde o reinado do anticristo ele irá aumentar até que no meio desse período de paz que ele firmar, dessa aliança, aí sim ele vai mostrar quem ele verdadeiramente é. E por fim, o que ele fará? Veja lá Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 16 até o 18, diz assim: E faz que a todos grandes, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. É daí que vem o chamado número da besta, né, o 666. Então veja aqui coisas que o anticristo fará. Ele irá instituir esse sinal na mão direita ou na testa, e ninguém poder comprar ou vender se não tiver esse sinal. E aqui fala desse sinal, né, ou o número da besta, que seria o número 666. Né? Você pode perguntar o que é 666. Muitas pessoas já falaram a respeito desse número 666. Você pode procurar no YouTube, muitas pessoas vão ter muitas explicações a respeito do 666, o que ele quer dizer. Né? Existem várias opiniões. Né? Muitos falam que o 666 ele vem da numerologia ou da gematria, né, hebraica, que é onde se calcula, né, por exemplo, você faz associações, né, uma letra é um número, né, por exemplo, o A é número 1, B é número 2, né, logicamente isso para o alfabeto hebraico, e aí você vai calculando os números e aí você tem lá o número 666. O que acontece é que qualquer nome você consegue dar 666. Né? Se não dá, você põe o título do nome ou pega os nomes e o nome e o sobrenome vai tentando e você vai conseguir fazer com qualquer líder seja o 666. Né? Eu não creio que vai precisar forçar tanto assim para a gente descobrir. Eu creio que quem estiver atento vai olhar e vai descobrir logo de cara o que é esse 666. Mas as melhores, né, independente disso, eu gostaria de deixar aqui algumas explicações que eu vejo que podem ser, né, as que fazem mais sentido. Né? A primeira na verdade, ela não é nova, né? É algo que surgiu já há algumas décadas e que causou um grande alvoroço, até mesmo no mundo cristão, quando ela apareceu, né? Que é o código de barras. Né? Não sei se você sabe o código de barras. Ele tem o primeiro, o último e o símbolo do meio. Os divisores do código de barras é o número 6. Né? Então, ele tem um 666 aí embutido nele. Pode ser? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, algo curioso é por que o 6, o 6, né? E não 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, né? Algo a se pensar. Mas algo, uma interpretação bastante curiosa que apareceu, né, já há alguns anos, e quem dá essa interpretação é um senhor chamado Walid Shoebat. Né? Você pode procurar no YouTube, o nome dele é Walid Shoebat, e ele fala sobre isso em uma das suas palestras. E ele fala a respeito do número 666. Na verdade, as letras gregas que aparecem lá, né, no texto grego, né, que são essas 3 letras gregas que você está vendo, elas são, na verdade, segundo ele, né, ele é um homem que ele tem a sua origem árabe, ele falou que isso, na verdade, não está escrito em grego, está escrito em árabe, e é um símbolo, né? Ou seja, não são essas letras gregas. Né? E segundo ele, isso, na verdade, é o símbolo, né? O epsilon e o sigma do final, são, na verdade, estão aludindo a este símbolo que você está vendo agora na Terra, que é o símbolo escrito em árabe, que é Bism Allah, ou seja, no nome de Allah. Então, e esta outra primeira letra, né, ela seria
como espadas cruzadas, né? Ou seja, João provavelmente ele olhou esse símbolo e tentou desenhar esse símbolo, só que foram colocados em formas de letras gregas, né? Que deu aí o 666, como se fosse o colocado, né? É algo interessante, algo a se pensar também, né? Pode ser, pode não ser, mas o importante, né? A gente vai ver o que é mais importante. Sendo código de barra, sendo alguma coisa, é algo que será colocado na mão ou na testa. Vai ficar claro quando chegar, né, esse símbolo. Ninguém vai ficar em dúvida que será o anticristo, porque ele vai ser um símbolo que vai obrigar as pessoas, senão elas não podem comprar ou vender, e estará na mão direita ou na testa. Finalmente, qual será o fim do anticristo? A gente já viu nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o final dele será uma destruição, e será por ocasião da vinda de Jesus. Diz que ele será destruído com o sopro da boca de Jesus, né? E ele fala que será destruído, né, pela glória da vinda de Jesus, né? Mais um outro texto lá de Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, a besta, que é o anticristo, né? A gente vai ver mais para frente a respeito do falso profeta, mas a besta ela será lançada, né, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Então, o anticristo ele será lançado, será destruído e jogado no lago de fogo e enxofre. Lições importantes. O que é importante, né? Vemos várias coisas a respeito do anticristo, mas alguns itens importantes que eu gostaria de deixar. Em primeiro lugar, é que o anticristo e a presença dele na Terra, ele é, na verdade, o primeiro sinal evidente do final dos tempos, né? Ele é, como digamos assim, ele estaria virando a ampulheta do final do mundo, né? Por isso que o anticristo, ele chegando e a chegada dele e a assinatura deste pacto que ele fará com muitos é, na verdade, o primeiro sinal evidente do final dos tempos. É também, né, quando formos estudar lá os selos, ele é o primeiro selo, né? No primeiro selo que fala lá do cavaleiro branco que vem para vencer, né, aquele lá não é Jesus Cristo, né? Como que eu sei isso? Porque ele tem um arco na mão. Jesus Cristo ele nunca tem um arco na mão, né? Ele está sobre o cavalo, mas ele não tem um arco na mão. Este, na verdade, é o anticristo, ou seja, a vinda do anticristo é o primeiro sinal evidente do final dos tempos. Segunda lição importante. Se você ver o anticristo, fuja, né? Eu gostaria de ler dois textos aqui para você. Primeiro, Apocalipse capítulo 13 e versículo 7. Ele diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes o poder sobre toda tribo, e língua e nação. Ou seja, o anticristo ele tem poder para vencer até mesmo a igreja, né? Até mesmo os santos, né? O apóstolo Paulo, quando fala dos santos no Novo Testamento, ele fala, né, em todo o Novo Testamento, falar sobre os santos é um sinônimo de falar a igreja, né? Então, ou seja, o anticristo ele vai ter sim poder sobre a igreja. E o segundo texto que nós vimos, né, vamos ver, é Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel 7, 21, eu vou abrir aqui e ler para você, diz assim: E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Ou seja, o anticristo ele fará guerra contra os santos e irá prevalecer. Por isso, se você vê o anticristo e ele estiver vindo atrás de você, fuja. É isso que Jesus fala. Quando a abominação desoladora for instaurada, fuja. Quem está no campo, foge. É interessante, Jesus mesmo aí está falando. Isso aqui não é opinião minha mesmo. Jesus está falando. Veja lá no texto de Mateus 24. Quando você vê o anticristo, quando ele vier com a sua fúria, fuja, né? Pode se preparar que será um tempo de grande angústia. E, por fim, a última lição importante: não receba nada, nenhum sinal na sua testa ou na sua mão direita, né? Porque o texto é claro que depois, se você quiser continuar lendo o livro de Apocalipse, vai mostrar que quem recebeu o sinal na sua mão direita ou na testa
não tem mais perdão, né? O final será junto com o anticristo. Será o lago de fogo e enxofre, né? Aqueles que receberem o sinal na sua mão direita ou na testa, o final dele será junto com o anticristo no lago de fogo e enxofre. Mas gostaria de encerrar essa aula lendo o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Nada melhor nesta aula conturbada, nessa aula que talvez traz apreensão para nós, sabemos que se formos fiéis a Jesus e fiéis até a morte, inclusive na morte, nós receberemos a coroa da vida, a coroa que Jesus tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele. Que Deus o abençoe.